Esta lição, a recapitulação dela é de famílias de fé. Cada uma das partes desta lição são extraordinárias. Por isso, eu vou já passar, o que também não é tão usual, vou já passar para a parte de domingo, porque o tempo urge. E, portanto, eu vou deixar a introdução. Se tiver tempo vou voltar, mas eu vou ter que voltar a ela. Vamos passar já para a parte de domingo. Desejo que possamos ponderar nesta parte de domingo. E porquê é que eu digo isto, ponderar, e porquê é que eu estou a falar tanto da parte de domingo? É interessante. Vocês já viram o título desta lição da parte de domingo? Qual é o título? Qual é o título? Retenham aquilo que é bom. É interessante que este título é o pontapé de saída da nossa lição, mas pode também ser a conclusão. O que é que vocês acham? Não podia ser também a conclusão? A lição de domingo é extraordinária, porque na realidade ela é um ponto de partida e um ponto de chegada. Retenham aquilo que é bom. Se nós sairmos de hoje daqui, com este pensamento vivo nas nossas mentes, do que é aquilo que é bom, e de sair com o desafio de reter aquilo que é bom, já mereceu a pena vir aqui. Eu, pelo menos, assim penso. Logo à partida, quando pensamos neste título, o que é que nos vem ao pensamento? Há duas culturas. Há duas formas de pensar. Há duas formas de agir, que estão constantemente em quê? Em contraste. Que estão sempre em confronto. Há duas culturas que estão em confronto. Que culturas são estas? Que cultura? Do bem e do mal. Sem dúvida. Há a cultura que nos envolve no nosso contexto, que tem aquilo que é bom e que tem também muito daquilo que é mau. E há depois uma outra cultura que só tem o que é bom, que só tem a verdade bíblica. E essa cultura qual é? Qual é essa cultura? É a cultura celestial. Temos duas culturas constantemente em contraste, em provação dentro de nós. Uma é a cultura celestial das verdades bíblicas, que são para sempre eternas, que são sempre boas, que nada têm de mal, que nos encaminham só para o bem. E a outra é o contexto da cultura em que vivemos, que tem muita coisa boa e que é extraordinária e que nos encaminha também para o bem, mas que tem muita coisa má. E que sem nós darmos por isso, já estamos lá retidos e começamos a praticar o mal. E é interessante os exemplos que esta lição de domingo dão como exemplos deste confronto de cultura. Quem são os personagens? 2 apóstolos. Quais são eles? Quais são? Não ouço. Quem? Paulo e Pedro. 2 apóstolos. Totalmente diferentes. Mas é interessante como estes casos típicos aparecem na Bíblia para a nossa formação espiritual. Reparem, Pedro, uma pessoa típica, ele é formado numa cultura enraizante. Qual é a cultura? Cultura judaica. E Paulo? A mesma coisa. Se Pedro é, Paulo então, da tribo de circuncidado. Não é? Extraordinário. Agora reparem, como é que Pedro necessitou de uma intervenção especialmente forte e singular. Uma intervenção divina. Para quê? Para furar a barreira da sua cultura. Ele necessitou dessa intervenção. Para entender que do outro lado da barreira, do outro lado do povo judaico, do outro lado da barreira, Jesus também tinha morrido por essas pessoas. Ele não entendia. Ele andou com Jesus. Ele esteve com Jesus. Ele quase se afundou se ele não segurasse naquela mão de Deus. Ele quase se afundava. Mas ele não percebeu que ele era igual ao outro que não era judeu. Ele não estava a entender nada disso. E é interessante como é que Deus interveio junto dele para ele perceber naquele momento. Como é que foi? Como é que foi que Deus interveio? Ouçam, é preciso os micros. Levantem a mão, está bem? Que é para depois... Eu já não ouço bem, eu estou a perder algumas faculdades. E
E na realidade eu de vez em quando não ouço. Portanto, foi a visão, não é? Deus deu-lhe uma visão. Como Deus pode entrar na nossa vida para quebrar barreiras. Como Deus pode entrar na nossa vida para percebermos o autor, consumação da nossa fé. A salvação é para mim e para cada um do ser humano. É extraordinário. E Pedro, através dessa visão, ele aceita o convite. O convite de quem? Cornélio. Abram as vossas Bíblias em Atos 10. Em Atos 10. É extraordinário. Que convite é que é feito? Reparem, ele no final daquela visão, não é? Dos animais, etc. O Espírito diz-lhe, eis que virão 3 varões e vão-te buscar. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles. Não duvidando, porque fui eu que os enviei. E Pedro desce. Ainda um bocado perturbado com aquela visão. Mas ele desce. E, entretanto, encontra esses 3 varões. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. É interessante. Paulo tem uma visão, mas ao mesmo tempo Cornélio precisava também dessa ajuda de intervenção divina. E Cornélio tem uma visão também, ao mesmo tempo. E Cornélio, o comandante de 100 elementos, um centurião, um homem da corte italiana, um monarca de Jope. Este homem está sensível à cultura espiritual do Deus verdadeiro. Apesar de, ao seu lado, no seu contexto, nada disto era cultura. E este homem tem uma visão celestial. O que é que temos na visão de Cornélio? A que é que assistimos? A um Deus a intervir de uma forma particular, forte, derrubando o muro da separação entre a nação judaica e os gentios. Várias conclusões podem ser tiradas neste texto. Que conclusão podemos tirar? Que conclusão é que nós podemos tirar? Na realidade, quem vence é a verdade bíblica sempre. A cultura é importante, mas quem vence é a verdade bíblica. A triunfar contra o intercâmbio cultural. Que verdade bíblica é essa? Vamos aqui ao último parágrafo da lição da Escola Sabatina, da parte de domingo. Que verdade é esta? Vejam bem, último parágrafo e último período. Satanás pretende ser o Deus deste mundo. E fica feliz por espalhar a confusão. Mas Jesus, mas quem? Jesus redimiu este mundo e o seu Espírito guia os seus seguidores em toda a verdade. Este Jesus redimiu. Este Jesus é para cada um de nós. Este Jesus é para o gentio, é para mim. Este é para todos. Ninguém está excluído. Sabem porquê? Vamos todos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Interessante, Jesus redimiu este mundo. Ele não veio redimir a nação judaica, Jesus redimiu este mundo. E Jesus não está alheio a cada um de nós que faça aquilo que Cornélio fez, que quer um encontro com Deus. Jesus não está alheio. Reparem, Cornélio, na sua cultura tão diferente, ele buscava a Deus todos os dias, ele orava, ele era piedoso, ele temia a Deus, ele dava esmolas, ele tratava bem os seus homens. Jesus não está alheio a estes encontros destes homens e mulheres que querem ter com ele. Jovens, Jesus não está alheio. E com Simão Pedro, depois de toda esta visão,
quando chega à casa de Cornélio, o que é que Cornélio faz? Vejam, em Atos 10, no verso 25, o que é que Cornélio faz? E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Tão longe que Cornélio está a adorar um homem. E Pedro levanta-se e diz, Pedro compreendeu aí o que é que tinha sido aquele lençol. E diz, levanta-te. Que quê? Que eu também sou homem. A humildade de Pedro. Pedro realmente aqui percebe o Evangelho. Este Evangelho. Será que eu compreendi perfeitamente este Evangelho? Pedro e Cornélio percebem neste momento o Evangelho. E o que é interessante também é a forma como Pedro logo responde. O que é que Pedro responde? Aquilo que Deus lhe mostrou. O que é que ele diz? Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se e chegar-se ao estrangeiro. A nossa cultura é essa. Mas a cultura celestial, Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ao imundo. O novo pensamento. A mente aberta, a mente esclarecida, só a podemos ter se segurarmos na mão de Deus, se estivermos com o nosso Deus. Nós temos uma mente aberta, temos visões sobre o que é a verdade. Quebramos barreiras. Como se encontrava o muro cultural na casa do centurião neste momento? Como é que se encontrava o muro? Como é que se encontrava o muro? Havia muro entre as duas culturas? Não havia muro. O muro estava totalmente caído. Com tudo isto, o que é que nós aprendemos? Vamos ao trimensário. Segundo parágrafo, terceiro período. Os cristãos são chamados a tratar toda a gente com respeito e integridade, dando-lhes a possibilidade de abraçarem as boas novas que também são para eles. Deus tem um plano para cada um de nós aqui. É à face da terra. É para todos. Somos cristãos? Somos. Queremos seguir a Cristo? Queremos. O nosso Cristo assim se comportou quando esteve nesta terra. Depois, mais à frente, só um momento, ainda na parte de domingo, pois, Paulo é confrontado com um problema. Reparem, Paulo, com a circuncisão. Mas é interessante, enraizado como ele estava. É ele que defende o gentio e diz, não senhora, não pode ser. A conversão não passa por circuncisão ou deixa de ser circuncidado. Isto não pode ser. E a problemática era tanta que Deus inspirou Paulo a resolver esse problema. E é Paulo que diz, temos que nos reunir. Isto está a dar problema na cristandade. Não podemos ter estes problemas. Vamos sanear o problema. Vamos nos reunir. Vamos orar. E há o primeiro concílio, a primeira reunião administrativa, estão a ver? Primeiro concílio. E aqueles homens não saem dali sem resolver o problema. E qual é o dito, após o primeiro concílio, qual é o dito? Qual é? Circuncisão sim? Como? O coração sim. Exatamente. A expressão final de Paulo é interessantíssima. Qual é a expressão de Paulo? Não podemos deixar de passar. 1 Coríntios 2:2. Quer que leiam. 1 Coríntios 2:2. Interessante. O que é que como Paulo resume, a base de tudo que o inspira na missão não é a circuncisão, não é isto ou aquilo ou aquilo outro. É aquilo que Jesus fez. É aquilo que Jesus ensinou. É a palavra inspirada. É isso que o motiva à vida na sua missão. O que é que me motiva a mim na minha missão? O que é que me motiva?
que quer isto dizer? O que Jesus Cristo ensinou, o que Jesus Cristo fez na terra, o que Jesus Cristo está a fazer por mim hoje, isso é o que me motiva hoje aqui. É assim comigo? Conclusão. Na realidade há confrontos entre a cultura geral, onde estamos inseridos, e a cultura espiritual, bíblica, celestial. Mas há um princípio que é apontado, não se esqueçam, que é o princípio de 1 Tessalonicenses 5, e eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Aliás, eu vou um bocadinho antes, desculpem-me. Eu vou-vos dizer os princípios, estão cá. Primeiro, verso 16. Regozijai-vos sempre. O quê? Na dor? Na perda? Sempre. Segundo princípio. Orai sem cessar. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, eu até me esqueço de manhã e à noite e antes da refeição. Ai. Terceiro princípio. Em tudo, dai graças. Será que eu dou graças? Quando as coisas, as hecatombes acontecem na minha vida, eu de vez em quando não dou, verdade seja dita. Mas é o princípio. Outro, não extingais o Espírito. Tal como fez Paulo, como fez Pedro. Estejamos atentos. Depois, não desprezeis as profecias, a palavra de Deus. Não é a minha palavra. É a palavra de Deus. E depois, examinai tudo e retende o bem. Sejamos cautelosos no caminho que vamos trilhar. Sejamos cautelosos e prudentes. Bom? Já agora, Lisete. Sim. O versículo 22 também é interessante. Sim, desculpa. Abstende-vos de toda a espécie de mal. Da aparência do mal. Desculpa, é verdade. É verdade. Dentro das culturas, não só as nossas, mas devemos realmente examinar, confrontar e depois estender a mão ao nosso Deus. Estenda a tua mão. Porque Deus está de braço estendido, aquele braço forte e de mão estendida. Lembram-se quando ele pegou em Pedro, não é? Estendemos a sua mão a ele. E tudo aquilo que não põe em causa a cultura bíblica, nós podemos defender na nossa cultura. Tudo o que não põe em causa a cultura bíblica são acrescentos construtivos no nosso caráter. Não devemos ter uma atitude também de prepotência. Só para terminar, como é que a cultura bíblica ultrapassou o muro que separava o povo judeu de todos os outros povos? Foi plano de Deus, somente desta maneira. Primeiro, Jesus dá o conselho ao seu povo. Falem do Evangelho entre vós em Jerusalém. Não saiam daqui, mantenham-se aqui, falam entre vós. E eles fizeram em Jerusalém. Depois Jesus disse, segundo conselho, agora ide a Cesareia e façam o mesmo. E eles foram e fizeram. E o terceiro plano qual foi? Agora ide a toda a nação, tribo, língua e povo. E proclamem que eu sou filho do Deus vivo. Eu sou o Salvador, o Redentor. Não parem de proclamar isto. E eles foram aos confins dos séculos. E nós, como vimos, o poder da cultura sobre a família é extraordinária. A cultura envolvente exerce uma influência omnipresente na família. É impossível não sentirmos isto em todos os lares. Nesta parte da lição aparecem 4 exemplos de famílias da Bíblia, todos eles extraordinários. Como é que todos eles têm características comuns nestas 4 famílias? O que é comum nestas 4 famílias? O que é comum?
O que é que vocês são famílias excelentes e perfeitas, certo? Famílias excelentes e perfeitas, certo? Não. 4 famílias. Famílias todas elas que erram profundamente. Primeira família, rapidamente. Era composta por 3 pessoas, 3 personagens bíblicas. Quais são elas? O que é que fizeram de errado? Quais são elas? Muito bem. Sara, Abraão e Agar. 3. 2 delas praticaram algo que se fazia na sua própria cultura. Praticaram o que a cultura lhes envolvia. A mulher de Sara não tinha filhos. E naquela cultura onde ela estava inserida, não havia mulheres que não tivessem filhos judaicas. Elas tinham sempre filhos, porque haviam escravas. E a escrava ia dar filho aos seus donos. E os filhos das escravas eram filhos dos seus donos. Deixavam de ser das escravas. Portanto, Sara resolve o problema e diz: Abraão, não percas tempo, vai a Agar e tem um filho. É o filho da promessa. E Abraão diz que sim. Dizem que as mulheres influenciam muito os homens, não é? Pois é cultura. É cultura. Exatamente. Mas neste contexto, se noutros contextos tudo corre bem, neste contexto tudo correu mal. Tudo correu mal. Porquê? Porque Deus tem um plano para Abraão. Deus tem um plano. E o plano de Deus para cada um de nós cumpre-se. Pode correr mal. Podemos sofrer muito. Causa muito sofrimento os nossos erros. Mas o plano de Deus cumpre-se. Segundo exemplo, rapidamente, família de Jacó. Como é que é possível a família de Jacó ter caído no erro que caiu? Qual é o erro da família de Jacó? A influência do contexto, qual foi? Como? A idolatria. Como é que é possível Jacó, isto está em Gênesis 35, 1 a 4, como é que é possível estar em franca idolatria? Mas há tempo para voltar atrás. Terceiro exemplo, por ocasião do tempo de Esdras. Meu Deus, no tempo de Esdras, o que é que aconteceu ao povo de Deus? Mediante o exemplo da cultura envolvente, o que é que acontece? O povo envereda por comportamentos, por casamentos estranhos à fé cristã. Que compromissos estranhos. Quarto exemplo e último. Uau! Que exemplo extraordinário este. O homem mais sábio do mundo, quem foi? Não errou. Não errou, pois não? Errou. Uau! O homem mais sábio do mundo não se dignou a ter uma mulher, quis muitas mais. Errou. Portanto, um grupo de pessoas que cometem grandes erros devido às influências culturais da época. Vocês acham que estas influências estão no meio da Igreja Adventista do 7º dia? Acham? Vocês acham? Lisete, desculpa. Deixe para refletir. Diz. Ainda em relação ao que tu disseste logo no início, haver 2 tipos de influências, cultura, não é? Apesar de tudo isto que possa ter acontecido, apesar da cultura que haveria, apesar do sítio onde nós podemos estar integrados, nós temos que pensar que a influência da cultura local não deve alterar a questão da nossa atitude e da nossa opção. Exatamente. E esta lição para mim mostra muito que afinal, apesar de tudo, a decisão é sempre minha. Sempre da minha parte. Não pode vir nem da parte do que vem da influência social, nem da parte da influência que poderá vir até dos meus próprios pais. Exato. Porque temos aqui até na lição casos de pais que não conseguem perceber como é que filhos tomam determinadas decisões. São eles que têm que tomar, não somos nós, não é? Exato. E isto é muito importante. É individual. Esta e já história, lá vamos a essa parte também. Já agora, sim. Esta história de Agar e Sara é para mim um exemplo bom para quem eventualmente terá que trabalhar em países muçulmanos, onde a poligamia não só é culturalmente aceita, como é implementada, como nós podemos ter uma influência num bom sentido. Faz-me recordar a resposta que uma vez deu um irmão nosso norueguês no Togo, antes de nós lá chegarmos. Quando lhe perguntaram quantas mulheres ele tinha, ele disse uma. E o indivíduo que estava a questionar, o muçulmano, disse, então, mas uma só? Sim, quando ela é boa, chega.
Quando ela é má, até é demais. O último período de segunda-feira, a nossa responsabilidade como cristãos é existir no interior da nossa cultura da melhor forma que pudermos. Então vou-me embora porque a cultura não presta. Vou pôr-me ali tipo monge num sítio qualquer. Não. Existir na nossa cultura da melhor forma que pudermos, mantendo aquilo que está em harmonia com a nossa fé, ao mesmo tempo que evitamos, tanto quanto possível, aquilo que entra em conflito com ela. Achei muito interessante esta. E a segunda nota que eu vos quero ler está no último período do primeiro parágrafo. Ao espalharmos a nossa mensagem por estas várias culturas, temos de aprender como nos relacionarmos com elas, de forma que, sem comprometermos as nossas crenças, não causemos problemas desnecessários. Ao mesmo tempo, e mais perto do lar, temos de estar cientes de quais são as influências culturais que afetam a nossa família. Vistas à base da Bíblia, as nossas práticas culturais, se não tiverem condenação, sigamos-las. Se tiverem condenação, fiquemos quietinhos, porque as consequências podem ser terríveis. Jovens, fiquemos quietinhos. Adultos, fiquemos quietinhos, porque as consequências podem ser terríveis. Alguém queria falar? Sim. Pois, tem uma passagem aqui no auxiliar que é interessante. Ele diz o seguinte, nesse aspecto da cultura e da ambientação. Os conservadores têm que ser cuidadosos e não fazerem santos os aspectos não essenciais da sua crença e da sua prática, num esforço para se protegerem da cultura dominante. Enquanto os liberais devem ser cuidadosos em não prescindir do que é santo, numa tentativa de se adaptarem ao máximo à cultura dominante. Muito bem. O encontro do equilíbrio. Do equilíbrio entre as duas culturas. Muito bem. Agora passo já à parte de terça-feira. A parte de terça-feira traz-nos um dever. Qual é ele? Qual é o dever? As famílias como? Em épocas de mudanças. Ela chama-nos a atenção para casos bíblicos de pessoas em mudanças nas suas vidas. E essas mudanças nas suas vidas pode ser no seu ciclo de vida todo. Pode ser na nascença, pode ser na fase adulta, pode ser na morte, pode ser mudanças de vida. O primeiro caso, a primeira família apresentada é Abraão, Sara e Ló. Podemos imaginar Abraão com 75 anos e Deus diz-lhe, e isto está em Gênesis 12, 1-5, e Deus diz-lhe, pega nas tuas coisas, na tua família e sai. Para onde? Para onde eu te mandar? Abraão estava atento à voz do Espírito. Abraão conseguiu perceber que aquela voz era uma voz celestial. E vocês podem imaginar Abraão, 35 anos, a juntar a família toda. Tudo, as servas, os servos, os animais. E agora vamos embora. Para onde, Abraão? Para onde eu vos levar? Mas para onde? Arrumem as coisas, vamos embora. Caminhada de fé. E assim partiram todos. E até o seu sobrinho Ló disse, espera aí, Abraão, eu também quero ir contigo. Espera, também vou. Eu também vou contigo. E o sobrinho também apanhou a caminhada e foi. Não há de ter sido nada fácil. Uma viagem de fé. De seguida a lição apresenta-nos uma heroína, Hadassa. Hadassa é quem? Esther. Uma heroína. Esta grande heroína. Primeiro, imaginam-se, aquele povo era, o povo de Esther era, como é que eu ia dizer? Era uma formiga naquele mundo onde ela estava a habitar. Eram muito poucos. Depois, para além de ser uma formiga, qual foi a grande mudança primeiro que Esther teve na sua vida? A grande mudança. Perdeu pai, perdeu mãe, ficou órfã. A seguir,
É um tio que diz a Daça, és minha. E por fim, Esther vai cair na casa de quem? Do rei. Era a mulher amada. Imaginem. Imaginem as mudanças de vida que esta órfã teve. Bom, enfrentar todas estas provas da maneira sábia como ela enfrentou. Confiar na mão de Deus. Confiar na oração do seu povo, na intercessão do seu povo. Bom, grande heroína. Ela compreende que faz parte do plano de Deus para salvar o seu povo. Por último, Daniel e os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Que mudanças! Os exilados. Será que nós no mundo também temos exilados? Temos órfãos? Temos exilados? Temos famílias em mudança? Os exilados, sozinhos. Não estavam sozinhos. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Que grande mudança. Mas Daniel e os seus companheiros, que características é que tiveram e mantiveram? Que caráter, que comportamento, que atitude. Eles estavam lá na cultura, inseridos naquela cultura, mas eles não perderam de vista a cultura celestial. Sem medo, não se importando com as consequências. Agem de acordo com aquele que eles creem. São fiéis aos seus princípios e à sua cultura celestial. E saíram-se bem. E isto, como vocês sabem, está no livro de Daniel, capítulo 1. Todos estes exemplos bíblicos receberam, todos eles, a ajuda de Deus. Como Deus recompensou a atitude de fidelidade de cada um deles. Claro que esta lição lembra-nos que as grandes mudanças que se operam hoje no nosso mundo, há pessoas que por vezes são grandes fardos, ansiedades, incertezas. Bom, quando nós vemos aqueles acampamentos de refugiados, quando vimos aquela criança morta naquela praia, aqueles refugiados, há muita coisa que dói no nosso coração. É impossível sermos insensíveis. Os deslocados, estas famílias que chegam sem nada. Cada um de nós hoje aqui não pode remediar tragédias enormes, não pode. Mas pode ser uma gotinha de água para o oceano que forma o oceano. Se algum de nós hoje está aqui a viver alguma destas situações, deve lembrar estas passagens bíblicas que são extraordinárias. Estas passagens bíblicas desta vida destes jovens. E não se esqueçam deste parágrafo. A última frase, o último período da lição de terça-feira. As promessas da palavra de Deus. Os recursos da família e dos amigos. E a certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. Ajudaram muitos heróis e heroínas da fé. E suportaram de modo bem-sucedido as perturbações importantes. Há sempre um amanhã melhor para as perplexidades da nossa vida. Há sempre um amanhã melhor. Portanto, todo aquele que está em mudança, não deixe de acreditar na palavra de Deus e nas suas promessas. A nossa Bíblia, que Ele nos deixou, está cheia delas. Não nos deixemos levar. Não se esqueçam do desafio de hoje. Se entre nós está alguém em mudança, com dor física, emocional, psicológica, espiritual, que eu possa responder ao chamado. Servir em favor daquele que está em mudança. Quarta-feira. Nesta parte, o foco da lição é, sem dúvida, a secularização ocidental. Não sentem por perto isto, a secularização. Antigamente o Ocidente era muito religioso.
As pessoas logo de manhã iam à capela, iam à igreja. Nas suas casas elas rezavam, elas oravam. Elas não conseguiam levantar-se e não ser a primeira coisa e levar a sua alma a Deus. E hoje? Que cultura horrível. Todos nos dizemos adventistas do sétimo dia, não é? Aqueles que são crentes aqui na igreja. Quantos vamos às reuniões? Eu estou a falar para mim. Quantos estudamos a palavra de Deus todos os dias? Quantos oramos com convicção a qualquer momento, em toda a hora? De perplexidade, de gratidão, não importa. Já agora, quais são as igrejas de hoje? Para onde é que o povo corre? Está sempre cheio. Para onde? Hipermercados? São as igrejas de hoje? A igreja adventista também está a passar por uma grande secularização. Deu-se esta secularização também no povo de Deus. Já aconteceu após a morte de Josué. Vocês recordam-se da lição? Como é que é possível? Até à morte de Josué, o povo andou ali, desviava-se. Após a morte de Josué, o povo de Deus tinha uma cultura muito central na vivência da família. Mas morre Josué. E o que é que acontece logo na segunda geração? O que é que a Bíblia diz? Juízes 2, 7 a 13. O que é que diz? O que é que a Bíblia diz? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E a outra geração após ele... Essencialmente, os versículos 12 e 13. Exatamente. O que é que aconteceu? A geração após ele se levantou e não quê? Os meus filhos já não conheciam quem? O Deus que os salvou. Os milagres. As coisas todas. Aqueles filhos já não conheciam nada de Deus. Os meus filhos já não conheciam. Como é que é possível na segunda geração? Como é que é possível isto acontecer? Fizeram os filhos de Israel o que mal parecia aos olhos de Deus e desviaram-se do Deus de seus pais. Portanto, serviam a quem? A Baal e quem? A Astarote. Deixaram de se dirigir ao Deus verdadeiro. Como é que isto é possível? A segunda geração, meus amigos, eu já tenho a segunda geração. Aliás, nós já somos a quarta geração. Nada é igual. Na minha família. Eu não sei na vossa. Mas eu esta semana isto tocou-me muito. A secularização provoca uma influência grande. E vamos ler o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, o terceiro período. Frequentemente, eles podem, esta segunda geração, continuar a par com a organização, com a igreja. Mas frequentemente fazem-no por hábito, por rotina. Nas gerações subsequentes, os hábitos tendem a quê? A cristalizar sob a forma de quê? A paixão dos fundadores já não está presente. Exatamente, já vamos a isso também. Exatamente. A tradição adventista qual é? Ir ao sábado à igreja. A paixão dos fundadores está cá? A paixão dos fundadores está cá? Quando eu abracei a mensagem de Jesus Cristo, essa paixão está cá? Em mim? É verdade? Vivemos com a mesma intensidade? Meus amigos, resumindo, o que fazer? Recordam-se de Nicodemos? O homem conhecia tudo. O homem até praticava tudo, tinha tudo, praticava tudo, conhecia tudo. No entanto, no encontro com Jesus, o que é que Jesus lhe diz? Em João 3,7, o que é que lhe diz? Necessário? Que esta frase não esqueçamos. Necessário me é, Lisete, todos os dias, nascer de novo.
Nascer de novo é entregar-me ao plano de Deus, é procurar Deus todos os dias. Nascer de novo e sofrer a influência dele na minha vida. Na lição de quarta-feira há aqui uma frase que o Carlos até já tocou, que com certeza nos chamou a atenção, não é? Ela está com umas letras mais escuras. Já foi dito que Deus não tem netos, mas apenas filhos. Alguém quer falar sobre isto? É que esta frase é muito interessante. Eu já tenho filhos, já tenho netos, mas Deus não tem netos. O que é que isto quer dizer? Podem trazer aqui o micro, por favor? O que é que isto quer dizer? Eu tenho na minha mala. Eu tenho na minha mala. Obrigada. O que é que isto quer dizer? Eu, como mãe, até posso ser uma crente em Deus e ser um exemplo de filha de Deus. Porque o amo, porque creio nele, porque confio nele, porque o aceito, porque o abraço, porque confio, porque ele é tudo na minha vida. Abraço esta cultura celestial. Mas sabem uma coisa? Esta cultura celestial não é hereditária. Não passa de pais para filhos. Por um lado, ainda bem. Não nos sentimos culpados, não é? Mas por outro, às vezes era bom. Se a minha filha Rafaela não tiver o mesmo espírito da cultura celestial, de amar o seu Deus, de o pôr em primeiro lugar, ela até vai à igreja, mas por hábito. Ela até vai à igreja só para que eu não fique triste, por rotina. Mas se ela não abraçar a mensagem celestial, não passa de mim para ela. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Se ela não sentir a necessidade de honrar, de louvar, este sábado é um sábado que nós sentimos essa necessidade. E, portanto, nós vamos fazê-lo mais do que nunca. De uma forma especial, porque o fazemos todos os sábados. Se ela não sentir essa necessidade de honrar, de louvar a Deus, vem por rotina. Isso não a torna filha de Deus. Estão a perceber? Lisete, não posso? Podes. Isso não invalida o nosso envolvimento Claro. e a nossa responsabilidade de passar os princípios e a atmosfera do céu aos nossos filhos. Muito bem. Porque em todo este trimestre estudamos a responsabilidade dos pais passarem esses valores aos seus filhos. Todos No os entanto, dias. mais tarde eles vão fazer as suas As opções. suas decisões. Mas que possam ter sempre como referência aquilo Exatamente. que os pais lhes passaram. Lhes passaram. O fato é que, para eles serem filhos de Deus, eles têm que ter uma experiência pessoal com Deus. Ela não pode ser eu fazer a experiência para o meu filho. Exatamente. Ele tem que fazer a sua própria Mas nós experiência. podemos ser condutores dessa Agora, experiência. Não nos podemos ausentar Exato. a E isso. cabe-nos a nós continuar a interceder Exatamente. por eles, Sempre. sempre, Sempre. e eles fazerem as suas opções. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda bem que interviste, Sónia. É isso mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa responsabilidade é sê-lo. Testemunhá-lo. No silêncio, muitas vezes. Mas essa é a nossa responsabilidade. Necessário te é nascer de novo diariamente. Deus só aceita filhos. Então uma pergunta surge. Como é possível formar as gerações mais novas na direção de uma fé de primeira geração? É isto que se pretende. Como é que eu posso ajudar os meus filhos a terem realmente, a serem uma geração de primeira linhagem? Necessário até nascer de novo. Segundo ponto aqui no trimensário é extraordinário. Reparem bem, no segundo parágrafo, logo no início, uma abordagem comum para a transmissão de valores ao longo de muitas gerações no cristianismo tem sido a estratégia das gerações mais velhas simplesmente contarem aos jovens aquilo em que crerem. Contar, recontar. Como é que eu me converti? Como é que o avô se converteu? Quem foi? Como foi? É extraordinário. Não percamos de vista. Como é que aparece a Igreja Adventista? A esperança da vida eterna. 1844, 1863. Contar, recontar.
Depois, para além disso, o terceiro ponto está aqui assim, logo um bocadinho à frente. A verdadeira fé não é algo genético, não é algo que é passado naturalmente de uma geração para a outra. Cada um necessita de conhecer Cristo por si mesmo. Outro, os pais pouco podem fazer. A igreja como um todo e os pais em particular necessitam de fazer tudo o que puderem para criar um ambiente em que os jovens queiram fazer escolha certa, mas no fim de contas uma geração é salva ou perdida para o Evangelho, pessoa a pessoa. Lisete, Quinta-feira. Sim. Lisete, posso fazer uma intervenção? Podes. Obrigada. Eu acredito que muitas das alterações que nós estamos a ver nas gerações que estão a vir, se calhar até já posso falar na minha própria geração, tem a ver muito com a permissividade. E isto aqui eu peço desculpa, mas eu culpo-nos enquanto pais, enquanto líderes de igreja, porque deixamos e achamos engraçado e achamos piada, se calhar quando são crianças, determinadas situações da cultura que começam a entrar. E nós próprios acreditamos porque as coisas estão a mudar e porque temos que também evoluir. E isso começa a ficar incutido também na cabeça dos nossos filhos. São as tradições. Nós permitimos enquanto igreja, porque acreditamos que o mundo está a mudar. E esquecemos-nos daquilo que efetivamente nos fundou enquanto diferentes do mundo lá fora. Exato. E essa permissividade, que é culpa de nossa, enquanto pais, enquanto igreja, Sempre. vai provocar alterações e vai provocar muitas alterações e por causa disso, muitos dos nossos jovens se vão perder. Sem dúvida. Estamos a chegar ao fim, parte de quinta-feira. Corredores do século XXI. Corredores de quê? E aqui eu penso no verso áureo. Vamos abrir o verso áureo em Hebreus 12, 1 e 2. E vamos ler. Este é o apelo que Paulo faz e que serve bem para o final da nossa lição. Corredores de quê? Portanto, corramos. Com quê? Com paciência. O quê? A carreira que nos está proposta. Mas temos um auxílio. Olhando para quem? Jesus quê? Olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Não perdamos de vista, não o sigamos de longe, é o apelo do Paulo, não o sigamos de longe. Quem é o autor de nossa fé? Jesus, aquele que aperfeiçoa a minha fé. Não o percamos de vista. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo disse isto a um grupo de cristãos e hebreus que estavam a passar por provas terríveis. Ou seja, isto é para mim hoje. Sejamos corredores. Sabem, meus queridos irmãos e amigos, esta boa nova de Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus que está de mão estendida, de Jesus que está pronto a dar-nos a mão. Se eu juntar a minha mão à mão de Jesus, eu vou caminhar nesta cultura celestial e abraçar a cultura contemporânea da sociedade de uma maneira sábia, de modo a que realmente haja um equilíbrio. Eu resumiria o Evangelho. Vamos todos dizê-lo, que esta é a parte de Deus. Vamos repeti-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos podemos ser salvos. Jesus ressuscitou, é a boa nova. Levemo-la a todo o mundo. Tudo o que Cristo tinha dito era verdade. Era Filho de Deus. Tornou-se o seu ministério credível. Porque Ele ressuscitou, eu tenho acesso à salvação. Eu tenho acesso ao perdão. Porque Ele ressuscitou, temos todos à nossa disposição a salvação. O texto bíblico que resume isto foi este que acabámos de apresentar.
e é o de Coríntios, 2 Coríntios 5, 19 a 21, porque Deus estava com Cristo, ressuscitando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Que quer isto dizer? Somos embaixadores uns dos outros, somos todos com Deus. Portanto, Jesus Cristo ressuscitou para os que correm com entusiasmo pelo Evangelho de Jesus. Os que querem viver o Evangelho de Jesus. Os que querem viver o Evangelho celestial e a cultura celestial. Abrem-se as portas das suas casas. Eles oram. Eles abrem as portas aos outros. Eles cuidam dos outros. Eles partilham. Eles seguram na mão de Jesus. Como chegar à meta? Como atingir esta cultura celestial? Para tal necessito ouvido atento, estudo da Bíblia Sagrada, atitude humilde para com Deus e o meu semelhante, sensibilidade. Portanto, corramos com paciência, não percamos de vista. Termino com 2 desafios. Não passemos por alto o estudo da próxima lição, que é extraordinária. É tudo isto na minha casa, visto hoje, nesta semana. Analisar a nossa casa. Testemunhas silenciosas de quê que nós vamos ser e que estamos a ser. Estudemos. Este é o primeiro desafio. Não passemos por alto a hora do estudo da Bíblia, a hora da oração. O segundo desafio neste momento. Unamo-nos em louvor ao nosso Deus. Com o nosso querido João Parreirinha. É um momento de louvor interativo. Estamos a terminar a escola sabatina. A letra vai ser projetada. É um hino extraordinário. Eu queria muito que vocês sentissem a letra. Portanto, a primeira estrofe e coro vai ser cantada só pelo Parreirinha. Obrigada pela tua ajuda. Vai ser cantada só por ele e tocada só por ele. A segunda estrofe, o Parreirinha vai começar a cantá-la com a sua viola e com a Jussara ao piano. Quando chegar o coro da segunda estrofe, vamos nos unir ao Parreirinha. E na terceira estrofe, vamos cantar com ele. Sintamos a mensagem envolvente que este hino traz à nossa alma. Que possa ser inspirador a nunca perdermos de vista o autor, consumador da nossa fé e a transmitir essa mensagem do autor, consumador da nossa fé. Se as ondas do mar da vida quiserem te sepultar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, todos, e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai orar.
jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Amém.